Muito bem, voltamos com o deputado José Riva, falando aí sobre os problemas na Câmara de Vereadores, as questões envolvendo o ex-vereador, o vereador cassado João Emanuel, genro do deputado, e no bloco anterior deixei a pergunta sobre Blairo Maggi. Por que o senhor acha que a política fica mais pobre sem o Blairo na disputa? Primeiro, porque não podemos negar, o Blairo é o grande líder político desse estado, não é apenas um líder empresarial. Eu acho que ele está, nesse momento, num nível muito superior, em função, primeiro, de ter sido governador, de ser senador da República, a sua experiência, e lógico que Mato Grosso, num momento como esse, tudo que ele precisa é de um político experiente que possa alavancar definitivamente os projetos de logística, melhorar a saúde, enfim. Acho que o Silval cumpre um papel importante, mas eu coloco o Blairo naturalmente acima das outras lideranças. Não para desprezar ninguém, eu tenho candidato no meu partido, mas o meu partido disse claramente, se o Blairo fosse candidato, nós apoiaríamos o Blairo. Se o Blairo não for, nós temos um pré-candidato que é o Chico Dalton. Todos os pré-candidatos já lançados, sim, colocaram essa posição, que se o Blairo vier, todo mundo vai abrir, com exceção do senador Pedro Taques. Né? Qual a avaliação que o senhor faz hoje do estado de Mato Grosso, uma vez que o senhor falou agora aí, que necessita de um administrador, e também da avaliação pessoal do governador Silval Barbosa hoje à frente do governo do estado? E a avaliação do governo também, não só do governador. Né? Não podemos, em momento algum, descartar as coisas boas que o governo fez. O governador Silval, ele foi uma pessoa muito determinada em programas importantes para o estado, como por exemplo o MT Integrado. Poucos acreditavam que podia acontecer e ele fez acontecer. O programa das pontes, as obras da Copa, estão atrasadas, eu nem me interessa que está atrasada, eu queria que tivesse obra do VLT em Cuiabá inteira atrasada. A gente saber que um dia ela vai sair. Eu acho que uma obra como essa, de tamanha complexidade, a primeira no estado, uma das poucas no Brasil, você não tem a noção exata de quanto tempo poderia fazer. Naturalmente que tem profissionais, os engenheiros técnicos, que podem precisar isso. Mas aí é uma série de fatores que acabam atrapalhando. Por exemplo, esse ano choveu muito mais do que o normal. Segundo, você depende de recursos de financiamento vindo do governo federal, nem sempre chega na hora, no prazo certo. Então isso compromete também o trabalho das empresas. Terceiro, a burocracia para você finalizar um processo, mesmo que seja um processo diferenciado de licitação, é muito grande. Os questionamentos de MP, e eles têm que existir naturalmente, porque contribui com a transparência, a própria sociedade, o número vamos dizer assim, de desapropriações que vão acontecer, em que pese é preciso registrar que se fosse o BRT, as desapropriações seriam muito maiores e talvez estivesse pior. Tem muita gente que fala, podia ser o BRT. Você não tem noção do que seria necessário de desapropriação para efetivar o BRT. Mas imagina se o VLT já passa por tudo isso. Mas a gente tem que valorizar aqui o trabalho do governador Silval. Foi um trabalho muito determinado. O estado tem problema? Tem. O estado de Mato Grosso é um estado que tem dependência muito forte com a produção primária. Sua receita é muito aquém das suas necessidades. Quem estuda economia sabe do que eu estou falando. Agora, nós temos um problema que podia ser resolvido com uma gestão um pouco melhor. Por exemplo, saúde. Nós demos toda a oportunidade para que as OS fizessem a gestão da saúde no estado. Não deu certo. Uma grande parceria com os municípios, principalmente para a atenção básica, na média e alta complexidade, podia resolver o problema da saúde do estado. Acho que faltou aí uma atitude mais efetiva do governo. Esse é o grande erro do governador. Para resolver, isso é um dos erros. Mas continua as OS continuam sendo problema? Continua sendo problema. A questão das estradas no interior. Por que nós forçamos a aprovar os 50% do FETAB aos municípios? Não dá mais para você admitir a estrada como aquela de Castanheira, Conizo, tanto que nós sofremos lá esse ano, tanto que o povo sofreu. Só para o senhor Conizo, saber, Guariba, Araguaia. Te interrompendo, pedindo desculpa, amanhã, dia 5, o programa SBT Comunidade, a qual eu apresento, vai estar sendo transmitido por norte do estado e para a região sul do Mato Grosso também. E é importante que o senhor saiba que
o que o senhor está falando aí tem tudo a ver com as reivindicações que são feitas, estão sendo feitas no interior do Estado. Eu vou reproduzir, inclusive, esta fala do senhor no programa, apresentando exatamente. Então é importante o senhor fazer este retrato, esta avaliação, até para que os nossos telespectadores do programa Conexão Poder possa ter uma dimensão do que está acontecendo no estado de Mato Grosso hoje. A Conexão também está em grande parte do estado. Sim, e aliás, o programa Conexão hoje também está aí sendo transmitido aí para várias cidades, mais de 26 municípios no estado. Aproveitando que está, inclusive, no norte do estado, onde estão concentrados os maiores problemas do ponto de vista de infraestrutura, deputado, que o senhor falasse, junto com essa questão do FETAB, dos 50%, o que não deu certo, ou por que não está dando certo o MT integrado? Foi tanta luta, o senhor mesmo ali na Assembleia Legislativa, junto com os demais deputados, aprovaram lá o empréstimo, e o governo com isso já na mão, de alguma forma, as coisas não estão acontecendo. Não, é preciso talvez uma explicação melhor. O MT integrado está acontecendo. Mas de forma muito desintegrada. Porque, na verdade, nós tivemos no Araguaia, porque é verdade, Paulo, só quem não conhece o Estado para cobrar agilidade em obra de outubro para cá. O governo sabia disso. E então, nós estamos de outubro a abril desse ano, não dá para falar que a obra atrasou. Você pode falar que atrasou para começar lá atrás, mas na verdade vocês não sabem o que é liberar um empréstimo, um financiamento de BNDES junto ao governo federal. Há uma argumentação, inclusive, que o BNDES estaria desaprovando ou estaria travando todo esse processo do MT integrado em função de projetos, falta de projetos. Você tem conhecimento disso? Não é verdade. Não é verdade, porque nós temos muita obra em andamento e a grande verdade, o que está acontecendo é que nós pegamos um período crítico para trabalhar. Você vai ver que de maio agora até outubro, como que as obras vão andar. E outra coisa, no Araguaia, onde nós tivemos um início de chuva um pouco diferente, nós já inauguramos obras, já tem ligações, já tem muito asfalto pronto. Que é a MT-100 que você está falando? Não, estou falando de outras rodovias, não é só da MT-100 não. Porque eu queria que o senhor citasse pelo menos algumas que estão dando certo, porque a informação que a gente tem, inclusive, no âmbito da própria Assembleia, dos prefeitos que vêm aqui, lá para o lado da MM, que a reclamação é quase que genérica, que o MT integrado ainda não está muito lento, quando muito, muito lento. Paulo, quanto menos, aliás. É um programa que ele só anda de acordo com as medições. Cada empreiteiro só recebe o que mede. Então, o que dá conta de fazer, eu duvido que alguma empresa não queira trabalhar com toda a sua força. O que acontece é que essas empresas tiveram dificuldade de trabalhar no período de chuva. Você pega de Paranaíta Floresta, de Paranaíta Piacás, aquela estrada de Monte Verde, não tinha como trabalhar. Até hoje nós temos rios ali que rodou as pontes, nós colocamos balsa, rodou a balsa, estão interditados. Aquele trecho de Castanheira Colniza é um Deus nos acuda. Mas você pega projetos importantes, como nós tivemos há poucos dias, Santa Cruz do Xingu, a Fontoura, a São José de Xingu, Confresa, Porto Alegre do Norte, Canabrava, já inaugurados. Você pega ali de Santa Terezinha, Vila Rica, obras muito avançadas. Agora, é natural que não dê para andar na agilidade que você pretende nesse período. Aí nós não podemos culpar o governador Silval. Temos empresas boas, em que pese ter muitas empresas questionáveis, mas tem a maioria das empresas são empresas boas. Empresas que estão acostumadas a fazer esse tipo de obra. Então, o MT integrado, com certeza, ao final do governo Silval, ele vai apresentar os resultados. Assim como o programa de pontes vai apresentar, assim como eu acredito que a maior parte dessas obras de mobilidade em Cuiabá vão ser extremamente importantes para Cuiabá, independentemente da Copa do Mundo. Que eu ouvi uma observação do Parreira muito interessante. Ele falou: Riva, quantas pessoas vão ao estádio? Quantas pessoas cabem no estádio? 50 mil? 60 mil? Itaquerão quanto? 60 mil. 60 mil? 65 mil. Só Itaquera tem 500 mil habitantes. Qual o problema para esse povo chegar no estádio? Falou, na África chegava a cavalo, de a pé, de bicicleta, chegou. Aqui não é esse o problema. O problema de Cuiabá não é só a Copa. Lógico que se na Copa nós estivermos com a maioria dessas obras prontas, ajuda muito. Lógico que isso a imagem do Estado é muito positivo. Então, nós vamos estar com a maioria não pronta. Porque, na sua avaliação, então, considerando essas ponderações que o senhor fez em relação à gestão do Silval Barbosa, por que ele está tão mal avaliado
diante da opinião pública hoje? A O prefeito rejeição dele Percival ainda é Muniz grande. Todos disse esses que fatores. a administração dele é fraca. Por todos esses fatores, eu questiono que o secretariado do governador Sivaldo, de um modo geral, deixa a desejar. Eu não vou generalizar. Dá nós para temos elencar bons algum secretários. secretário? Não vou, eu já O fiz senhor está isso. criticando a Sinfra. Eu já fiz há isso em pouco outros tempo, momentos e Seduc. fui mal interpretado. Eu não vou avaliar secretário. Vou avaliar que o governador deveria ter escolhido secretários melhores. E eu, particularmente, se um dia eu fosse governador, nomearia um secretariado técnico. Mas é, como é que faz É para avaliar? importante A fazer a Sinfra, composição ele política, mas critica há muito tempo, mas desde todos- a época do Marquete, né? todos Que, aliás, os estava certo, partidos- deu no que deu o Marquete, né? todos os partidos têm Técnicos. técnicos bons. Por que não indicar técnico? É o governo da Anastasia. O próprio Geraldo Alckmin, que tem político, mas a maior parte do seu governo é técnico. O próprio Aécio, no momento passado. O próprio Eduardo, lá em Pernambuco. Quer dizer, o que gera resultado político é o trabalho, é o resultado daquela secretaria. Não adianta você ter um secretário político lá na SETPO, por exemplo, se ele não render. Ele vai causar um desgaste. Mas aí ele colocou um técnico na Secopa, técnico, teoricamente técnico, eu- e não está eu- rendendo, eu né, quero pegar deputado? gancho Não, da- na verdade, das- o Maurício das não é obras. técnico da área. Ele não é político. Não é da área. Sim. Esse é um dos erros que eu aponto. Eu já disse já numa entrevista em outro veículo que eu, se eu fosse governador, eu teria investido tudo para ter um pagô, por exemplo, na Secopa, uma pessoa estilo Novelli na Secopa. Que é tido como um O trator. Maurício É um trator, é técnico né? É tido como fazendário, trator. não é engenheiro. Aí foi um dos grandes erros do governador Sivaldo que eu já questionei isso. Não tem nenhum constrangimento de colocar, sou parceiro do governador, mas errou. Eu acho que poderia ser um técnico. O senhor está Mas aí satisfeito? agora é Estilo tarde, padrão. né, Geraldo? Dá Agora é tempo tarde, mais, né, não dá para deputado? fazer Não, nada. satisfeito agora você com tem o que apostar ritmo. no que está aí. O senhor está satisfeito com o ritmo que está sendo dado pela Secopa e também pelo governo do Estado nas obras da Copa? Lógico que não. Nem eu, nem Qual a nem avaliação você, que o nem senhor ninguém. faz a respeito disso? Eu avalio, Aonde está o erro? eu avalio que essas obras poderiam ter mais adiantada. Um dos grandes erros foi aquela dúvida que ficou lá atrás, a BLT ou BRT, questão enfim. do colegiado na Gcopa e depois vem a Secopa e ficou aquele questionamento. E aí a nomeação do Maurício Magalhães, que ele na área dele pode ser um técnico excepcional, como é, mas nessa área, Não é um tocador de obra. mesmo que ele fosse uma pessoa fora de série, ele não é da área. Então é por isso que eu disse que aí tinha que ter um tocador de obra, uma pessoa que fosse técnica e que entendesse da área. Deputado, o senhor, ao longo dos últimos anos, foi considerado o pai do VLT. Por quê? O senhor foi um dos que mais lutaram pela troca de Pra BRT implantação. para VLT, para a implantação do VLT. Sendo o senhor o pai do VLT, que filho é esse que nunca nasce? Porque, afinal de contas, já se fala em 2017, esse papo já estava correndo forte nos bastidores do próprio Tribunal de Contas. Mesmo que não seja 2017, 2015, O 2014, contrato previa 31 de março de 2014. previa-se né? já para ter Olha, entregue. Paulo, isso aqui é igual técnico de seleção. Todo mundo entende, todo mundo dá palpite. Quem falou em 2017 não foi o governo. Com certeza. Mas o governo falou 2014. Com certeza. Em 2014 impossível. todo mundo sabia que não ia Impossível. acontecer. Menos o governo que Eu sabia. até pouco tempo atrás, eu o Silval sabia Barbosa até disso. dizia que E quando eu falava não necessariamente tem que ficar pronto até a Copa, tinha alguns que me olhavam atravessado. Eu O falava, deputado, inclusive, não vai falou ficar. numa O deputado coletiva de Riva defendia o imprensa. legado. Eu numa sempre coletiva disse de que era imprensa, ele melhor falou o VLT realmente que não havia inacabado garantias, né, do deputado? que o BRT. certo. Sempre disse isso. Continuo defendendo o VLT, vejo esse o sistema de transporte, o modal mais seguro, mais eficiente, acessível, com preço que pode ser até menor do que o BRT. Agora, Preço final, é você está lógico. dizendo? Não, oi? O preço final, você está 1,5 bilhão dizendo? Pode, Da obra? pode ser até menor. Não, Não, o preço o preço da passagem. obra também. também. Não, porque o preço preço da obra final- é Vocês essa costumam- que é a grande discussão. Não, vocês também costumam fazer uma Há quem avaliação. diga que vai ficar muito mais caro, Se fala que duas já teve vezes mais, aí 3 vezes mais um do que o acréscimo valor. de 85 milhões. O problema aí, do sim. Vocês BRT também seria costumam fazer a desapropriações, avaliação seriam que o BRT desapropriações. custaria 500 e o VLT vai custar 1,5 milhão. vamos dizer, 1,5 bilhão milhão. Ora, você tem que levar em conta a durabilidade dos veículos. Você levar em conta que o BRT, o Estado tem que ficar responsável pela conservação das vias e é caro, aquela via que vai danificar. Que Desapropriações. os veículos leves sobre trilho, o carro propriamente dito, tem durabilidade de 25 a 30 anos e você nem pode comparar a segurança de um e de outro. Então, quando você tem a durabilidade de um ônibus de 7 anos, você tem que trocar.
Então você tem que fazer o cálculo levando em conta tudo isso. E outra, o que é mais caro? Desapropriar 1.800 proprietários ou 200, 150? Também tem que levar em conta isso. Então aí aparece aqueles que querem, e você encontra explicação para tudo. Eu costumo dizer o seguinte: no Brasil você tem uma facilidade de ser contra ou a favor e você ter argumento para qualquer tese, inclusive no meio jurídico. Agora imagina quando você fala em política. Ah, o VLT é mais caro. Por que é mais caro? Me mostra a conta. Não é mais caro. Eu trouxe aqui especialistas da área que mostrou isso, que não é mais caro. Ah, mas custa 1,5 bilhão e daí ele se paga. E eu ouvi um empresário dizer ao governador em Portugal: governador, fala o seguinte, eu faço o VLT, o senhor me dá a concessão por tantos anos. Ou então o senhor faz o VLT e me dá a concessão, deputado, mas e eu isso lá pago atrás, o VLT. isso lá atrás. Nós estamos agora num momento posterior, se passaram alguns anos, e a tendência é que as obras sejam reavaliadas, o seu valor reavaliado, entendeu? E isso... Como seria o do BRT também. Pois é, não então... seria diferente. Outra coisa, você coloca que o filho demora. É melhor nascer um filho saudável ou um filho de 7 meses? Sim. Mas a que custo isso, deputado? Mas tudo tem custo. 9 meses. Não tinha custo o carro do boi. Vamos voltar à era do carro do boi, aí não tem custo. Porque há quem diga que já houve um aditivo, um incremento de 85 Aguinaldo, milhões. Como que podem pensar pequeno? Pensar pequeno que Cuiabá não pode ter VLT porque é caro. Ora, gente, se você for pensar assim, você não vai ter internet, você não vai ter uma série de coisas. É caro realmente. Cuiabá é uma cidade que está partindo para a modernidade. E nós precisamos apostar no VLT. Agora, eu não sou executor de obra, eu sou deputado. Mas essa eu decidi o melhor para Mato Grosso. Agora, a forma, que o VLT é eu não disse que o VLT tinha que ser feito dessa forma ou daquela forma, com um contrato não sei do que, o que vai custar tanto, aí já é uma questão de técnica. Mas, deputado, não há dúvida que é melhor o VLT, só concluir aqui, não há dúvida que é melhor, mas o grande erro que eu vejo aí, e as pessoas que a gente conversa também falam, a maneira como foi conduzida, a maneira como a obra do VLT vem sendo conduzida pelo governo do Estado. Esse é o grande erro e é isso que está atrasando essa obra. Eu quero não há dúvida que é melhor modal. Com os olhos da população diante disso, deputado, eu não tenho dúvida que o VLT, BRT, para a capital, é um grande ganho, é modernidade, modernização, como o senhor está falando. Mas há um custo alto, convenhamos, na capital do VLT, que falta UTI, que falta hospitais, que falta inúmeras melhorias para a população, no estado onde nós estamos vendo a população. Você que não falta então, isto... O que temos é leito ocioso, às vezes, mal geridos. Mas então nós estamos vivendo um problema dramático de gestão, não, então. O que falta UTI é no interior do estado. O grande problema de Mato Grosso na saúde, se você for adentrar essa discussão, eu falei, e inclusive levei a sugestão ao governador, se eu fosse governador, eu não ia construir mais leite de UTI em Cuiabá, vou construir leite de UTI em Juara, em Colíder, em Alta Floresta, Rondonópolis, mais em Sinop, mais em Rondonópolis. Tem hospital regional, lá em Sorriso tem hospital regional. Eu sei, mas você vai construir leitos de UTI e levar a especialidade, desafogar Cuiabá. Porque o que existe hoje vamos dizer assim, é um estrangulamento aqui, em função da gente não ter repensado, não ter planejado bem Mato Grosso. Agora, você não pode jogar isso no ombro do governador. Não foi o governador que planejou Mato Grosso há 20 anos atrás. Erraram todos que planejaram. É muito fácil você avaliar hoje, você avaliar hoje uma gestão, você pensar que esse planejamento foi feito há 20 anos atrás. Mas tem algumas coisas que falharam todos os planejamentos. Mas há quem diga que o Estado parou, deputado José Riva, em virtude das obras da Copa do Mundo. De você, o Estado não parou. Sabe, o Estado, não está quebrado, como diz o Estado está numa velocidade maior que devia estar. Mas a Associação Mato Grossense dos Municípios continua arrecadando mais. E não é em função das obras que o Estado está quebrado. O Estado do Mato Grosso ele tem problema financeiro lá de trás. Por exemplo, problema da saúde. Atrasou o repasse. O repasse da saúde vem atrasado faz 20 anos. Então, mas a Associação Mato Grossense dos Municípios tem feito duras críticas e observações com relação a isso. Semana passada nós entrevistamos aqui o prefeito municipal Percival Muniz de Rondonópolis. Ele foi enfático em dizer que o governo do Estado está quebrado, é mal pagador, tudo em detrimento às obras da Copa do Mundo. E sobre esse gancho aqui, deputado, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos mudar um pouco. Quem que trouxe a Copa para Mato Grosso? Foi o Silval? Foi o governador Blário Macho. Do qual o Silval Mas não foi o governador Blário Macho. Houve uma ampla pesquisa na sociedade
Foi bem uma imposição. 83% quis a Copa, inclusive o Percival, inclusive eu, inclusive muitos que criticam. É natural que as coisas não andaram como se pensava. Mas custeada pela FIFA, custeada pelo Não, governo nunca federal. pensou em ser custeado pela FIFA. Nunca houve essa conversa. A FIFA nunca custeou Copa em lugar nenhum do mundo. Quem ia custear a Copa aqui, todo mundo sabia que era o governo brasileiro. Ou através do governo do Estado, ou do governo federal, ou a título de empréstimo, ou de fundo perdido, mas nunca houve a possibilidade da FIFA custear a Copa. Pelo contrário, todo mundo sabe que a FIFA ela vem aqui só buscar. Ela não traz nada. Mas como, assim, ainda nesse mesmo gancho, nesse mesmo sentido, como o Estado pode não estar quebrado se o Estado tem dificuldade de pagar, refazer o repasse da saúde para os municípios? Tem municípios aí no interior que não estão recebendo, que não estão recebendo o repasse que o governo já deveria ter Você feito. conhece o Pacto Federativo? Eu conheço o Pacto Federativo. Então tá, você sabe o que é? Conheço, sei Sabe? que é. Então tá. Sei que é o Então, Pacto se você Federativo. sabe, eu vou falar uma coisa, o governo do Estado ele se notabilizou por apoiar os municípios. O Estado é obrigado a apoiar os municípios? Não. O governo federal se notabilizou por repassar recursos à União, ao Estado e ao município. Ele é obrigado? Não. Vai chegar um momento, e aí esse prefeito que reclama, quando for candidato, vai chegar um momento, e eu defendo a reforma tributária e fiscal, aliás, essas emendas é uma praga, Estado não tinha que ter responsabilidade para dinheiro do município. O município tem o seu recurso. Ah, é pouco, eu sei que é pouco, do Estado também é pouco. O Estado tem 24%, 25% do bolo, o município tem 15%, a União tem 60%, sempre foi assim. Só existe o repasse para os municípios e para os estados da União, porque há um erro muito grave, tem que haver uma revisão desse Pacto Federativo, da responsabilidade de cada um e o que cada um recebe. Tem que haver uma reforma. Mas é que os municípios acostumaram com o repasse do Estado. Mas aonde está escrito que o Estado é obrigado a passar Por que o Estado não cessa, então, esse repasse pega que não é obrigado? Você pega um município igual Rondonópolis, igual Primavera, são municípios ricos. Igual Campo Verde, igual Campo Novo. Tem município... Mas Lambari do Oeste não é... Não, mas aí é que está o negócio. Quando eu defendi Colniza, a desigualdade regional, cadê sua voz defendendo a minha desigualdade regional? Cadê que a imprensa foi dizer, olha, temos que abraçar, temos que abraçar esse estudo do deputado livre? Não, você é da imprensa. Não, mas não pode ser da imprensa a culpa por... Não, mas a imprensa nunca apoiou isso. Ela fala disso aqui, mas ela não fala quando eu defendo que o município pobre tinha que ter mais. Você não fala aqui que eu apoiei o FETAB social, que o município mais pobre vai receber mais que os ricos. Pela primeira vez na história, instituímos um instrumento onde Cuiabá vai receber menos que Colniza, e é justo. E vocês não falam aqui que eu instituí o ICMS social, que eu estanquei a queda de receita de Lambari, de Novo Horizonte, de Araguainha, de Ponte Branca, de Livramento, dos municípios de Barão do Melgaço, do município mais pobre, e tirei um pouco dos ricos. Esses então, 500 milhões. O que Mato Grosso podia fazer, fez. O que tem que ser feito agora é tarefa da União. Se tem um culpado por toda essa situação aqui, chama-se Congresso Nacional. É a reforma tributária, a reforma fiscal. Cadê ela? Cadê a sociedade cobrando o Congresso Nacional? Vai cobrar de quem não resolve. O Estado de Mato Grosso é quebrado? Não. O Estado de Mato Grosso é um Estado, ao contrário do que muitos dizem, pobre. Ah, mas Mato Grosso produz muito, produz quase tudo desonerado. Então precisa ser economista para entender essa complexidade. Qual a sua opinião com relação aos incentivos fiscais, já que o senhor entrou nessa linha, por exemplo? A favor dos incentivos fiscais. Que eles sejam por setor. E isso eu coloquei a vida inteira na Assembleia. O incentivo não pode ser por empresa, tem que ser por setor. Você tem que avaliar o setor que precisa ser incentivado. No momento, o Dante Assembleia avaliou que precisava incentivar o algodão. Mato Grosso tinha 0 de algodão. Hoje nós somos o maior produtor de algodão. É necessário continuar o incentivo de algodão? É hora de deslocar o incentivo para o trigo, para o milho, para outros produtos. Para o peixe, o governador Sival Barbosa... Para a piscicultura, para a agroindústria. Vocês querem ver um exemplo? Você sabe qual a maior fatia do incentivo, para onde vai? Você sabe ou não? A maior parte dos incentivos. Para onde vai? Você sabe ou não? Agora é comercial. Não. Não é para o agronegócio? Não, vai para a pecuária. Você sabe quem que é beneficiado nisso? Não é o produtor. Então está errado. Eu gostaria que o Estado tivesse um programa de incentivo onde a indústria fosse a maior fatia, que você priorizasse a industrialização. Nós precisamos ser mais audaciosos, incentivar a agroindústria, incentivar o processo de industrialização. Mas a culpa disso é nossa? Não. É por falta de uma reforma no Congresso. O senhor já propôs esse incentivo na Assembleia, deputado?
Dentro das limitações da Assembleia, a Assembleia aprovou o que era necessário aprovar. Acontece que a Assembleia tem limitações. Você não pode mudar regras federais, por exemplo. Se o recurso do ICMS é destinado através de uma lei federal, com 75% com base no valor agregado, você não tem como mudar isso. E dentro dos 25% é possível você fazer muito pouco. A Assembleia o que pôde fazer fez, instituiu o ICMS social, instituiu o ICMS ecológico na época do Junei Viana e eu. E com isso o Estado tem sido lesado? O Estado Lógico, o tem Estado sido perde lesado? mais de 2 bilhões por 2 ano. bilhões por ano. E o que o Estado paga de dívida é o valor que o Estado recebe de FPE. A União, eu diria que ela dá com uma mão e tira com a outra. Então, é preciso você avaliar todo esse contexto. O Estado de Mato Grosso é um Estado penalizado. Então, para não ficar nessa história de Estado pobre, se os 27 estados da federação fossem uma empresa, e você falasse, Riva, escolhe uma empresa para você tocar, eu escolheria Mato Grosso. Quando o senhor fala assim... Só que é preciso investir em logística, é preciso fazer investimento para ter retorno. Todo investimento em Mato Grosso tem retorno rápido. Mas cadê o dinheiro das emendas? São muito pouco. Por isso que eu defendo a reforma tributária e fiscal. Essa bancada é pouco representativa, né, André? Você não pode comparar uma bancada de 8 com uma bancada de 70 e pouco, como de São Paulo. Quando o senhor fala assim, por essa explanação que o senhor acabou de fazer, aí a impressão que fica é que o senhor está eximindo, de alguma forma, a responsabilidade do governador Sival Barbosa num estado onde se judicializa para ter atendimento médico, onde o estado tem as suas estradas deterioradas, na chuva ou fora dela. Afinal de contas, o governador Sival Barbosa, como é que fica nessa situação toda aí? Me pediram para fazer uma avaliação do governador, eu comecei falando da saúde, das estradas, e ia dizer que para mim o governador, se eu tivesse médio, entre médio bom e de 0 a 10, qual é a nota? Médio, não, eu daria 5 a 6, não mais que isso. É muito pouco, muito pouco. Mas o governo falhou. Eu acho que o governo falhou nessa questão da saúde, falhou nessa questão das estradas. Agora, e não é uma nota ruim, porque se você procurar os 27 governadores do Brasil, talvez 2 ou 3 vão ter mais de 5. Mas se fosse para entrar numa faculdade hoje, já não conseguiria. Não entra. Com a decisão dele. O governador não foi ruim. O governador teve o lado bom dele. É porque as coisas boas, elas dificilmente são divulgadas. Por exemplo, vamos falar de um programa que deu certo aqui, que era problemático. A imprensa todo dia noticiava criança que caía de caminhonete, de ônibus furado. O governador Sival idealizou um programa de transporte escolar, conseguiu mais de 1.500 ônibus e ninguém fala dele. Né? Quando se falava da falta de máquina, e isso era o tema principal, comprou as máquinas, deixou de ser um problema. Na área social ele fez Quando eu cheguei na Assembleia, eu vou responder da área social. Sim. Quando eu cheguei na Assembleia, o problema principal do Estado era energia e comunicação. Você tinha problema de água, mas ninguém nem lembrava da água, porque você tinha um posto para pegar água. Agora, e a energia, que não tinha como chegar? Como você buscar água, você colocar uma bomba, você não tinha energia? Como que você ia trabalhar? Por exemplo, eu fui prefeito, passei os 6 anos do meu mandato, sem poder dar um único telefonema para o governador da minha cidade. O telefone chegou ao final do meu mandato. Então, muita coisa evoluiu no Estado. O problema é que Mato Grosso é um Estado gigante, ocupado de forma desordenada, extremamente produtivo, é um estado com uma diversificação econômica muito grande, vai ser um dos estados mais ricos, mas ainda não é, porque a sua receita está muito aquém das suas demandas. Com essa avaliação aí que o senhor faz, o governador Sival Barbosa, Sival da Cunha Barbosa, com a decisão de não disputar cargo eletivo nesse ano de 2014, assim como afirmou aqui nessa bancada o ex-juiz Juliette Sebastião da Silva, tem condições de ser o maior cabo eleitoral do pleito de 2014? Com essa será um grande cabo bagagem aí? Do próprio Juliano. Será um grande cabo eleitoral para qualquer candidato. Mas se cumprir o que está encaminhado aí ou não? Tem desgaste, mas também tem pontos positivos. Vocês estão falando que a maior parte das obras da Copa não vão ficar prontas. Eu quero dizer em sentido inverso. A maior parte das obras da Copa vão estar aptas a ser usadas. Por exemplo, você pega a obra de Santa Rosa, ela não vai estar pronta. Mas só o fato dela estar pronta as laterais e a parte de cima e concluindo a parte de baixo, ela já vai ser uma obra importante. Ontem eu ouvi de um técnico do VLT que vai ficar pronta até no Rio. Coisa que eu duvidava e que eu ainda duvido, mas diz ele que vai ficar pronta até no Rio Cuiabá. De Vargem Grande ao Rio Cuiabá. Se nós tivermos com esse trecho pronto, não que ele resolva, ele não vai resolver nada, porque vai ligar apenas Vargem Grande ao Rio.
E ninguém quer sair lá do centro de Várzea Grande ou do aeroporto para vir ao Rio Cuiabá. Vai no mínimo tirar a má impressão de quem chega aqui na capital. É um avanço? É um avanço. Deputado, eu volto com a pergunta. Área social. Uma área realmente importante do estado de Mato Grosso. Há muitas observações negativas apontando para um baixíssimo investimento. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Eu acho até que houve muito investimento na área social. O problema é que a área social, num governo como Mato Grosso, para ter visibilidade, tem que ter um montante de recursos muito grande. E você tem que sair da política do varejo, aquele velho jargão de deixar de dar o peixe e dar o anzol. E eu acho que não tem programa social maior, por exemplo, do que você investir num programa de agroindústria, que eu defendi a vida inteira. Então, a primeira-dama, dona Roseli, ela teve muita dificuldade. O governo do Sival, ele trabalhou com muita dificuldade de recursos, com muita escassez, porque tudo que tinha lá para trás veio estourando dentro desse governo. Não é bem como falam, eu não estou aqui para defender o governador Sival, até porque ele mesmo admite que eu sou um dos grandes críticos do governo, em que pese eu sou governista e ajudo na governabilidade. Acho até, e muita gente fala, mas como que você apoia a governabilidade? Seria muito pior se não tivéssemos governabilidade. O governo Sival precisa, no mínimo, apoio para continuar avançando, para tentar concluir essas obras e encerrar o governo bem. Não politicamente, que ele não é candidato, até acho que ele errou em não ser candidato, deveria ser. Deveria ter saído e enfrentado o debate. Seguido a vaga para o Chico Dalto, ser governador, não, do seu partido? Não, independentemente de Chico Dalto, eu tenho o Chico Dalto e o Sival no mesmo patamar. Sou amigo dos dois. O senhor falou das dificuldades. Teria toda a chance de ganhar o Senado. Porque eu acho que seria um momento oportuno. É muito melhor concorrer a uma vaga do que duas. Quando você concorre a duas vagas, você viu aí que pode acontecer. Com uma vaga você sabe que está enfrentando todo mundo. Deputado, o senhor falou agora das dificuldades que a secretária Roseli teve à frente da pasta. Eu acabei respondendo outra pergunta e não concluí. Mas eu gostaria de saber como é que o senhor recebeu essa última notícia, o GAECO invadindo as setas, recolhendo documentos, computadores, apontando para um desvio que pode chegar na ordem de mais de 20 milhões de reais. Primeiro que eu condeno todos os exageros. Eu acho que a função do Ministério Público ela é extremamente importante para o fortalecimento da democracia, para a transparência. Passei a questionar alguns membros, e é preciso dizer que não é o Ministério Público, porque a partir do momento que surgiram candidatos ligados ao Ministério Público, saindo da Justiça largando a toga, o Ministério Público começou, por exemplo, essa ação do Blairo. O senhor está falando do Pedro Táxi, do senador Pedro Táxi. Não estou citando especificamente o Pedro Táxi, porque nós temos no Brasil N procuradores e juízes saindo. Aqui nós temos Pedro Táxi e Julieta. Estou fazendo uma avaliação do Pedro Táxi em si. Mas aqui em Mato Grosso, por exemplo, essa ação contra o Blairo Maggi, movida pelo Ministério Público, ela foi um absurdo. Ele havia sido inocentado na Justiça Federal. Isso estava lá na gaveta há 3, 4 anos e, de repente, aparece uma ação no ano eleitoral. Pleno momento eleitoral, quando se cogitava a candidatura dele. Quer dizer, isso é muito perigoso para a democracia. Eu acho que a dona Roseli não recebeu um único pedido de informação, eu tive essa informação hoje, por parte do Ministério Público. Quer dizer, a invasão lá nas setas, ela é legal? Lógico que é. O GAECO tem essa prerrogativa, desde que não seja cometido exagero. Com que base você pode dizer que foram desviados 20 milhões? Fala aí, com que base? Nenhuma. Não tem nenhuma... O exagero não foi na invasão propriamente, foi nas informações. No argumento que motivou. Não, eu acho que é legítima a investigação, o GAECO tem que investigar, ele investiga a Assembleia, tem que investigar a SETA, investigar a SEDUC, investigar outras pastas, investigar a Prefeitura, a Câmara, e tudo que ele tem direito a isso. Agora, essas informações, ela acaba, de uma certa forma, condenando a pessoa antes do julgamento. Quem que pode afirmar que teve 20 milhões de desvio, se sequer houve uma investigação profunda? Mas que houve ela começou ontem. Que houve pedido de informações, houve, deputado. Não. Até o secretário Jean soltou uma nota ontem dizendo que já tinha repassado algumas notas a 2 meses se houve o repasse das informações,
Mas Então, ninguém houve tem pedido. condições de afirmar que houve 20 sim, milhões de desvios sem uma investigação profunda. Esse é um grande erro. Ué, como temarem dizer, eu falo para você, se tivesse desviado dinheiro da Assembleia, ela tinha funcionado como? Os repasses continuaram sendo os mesmos. Não tinha funcionado. Então, quer dizer, é muito fácil você sair daí e falar, olha, acho que houve um desvio de tanto. O senhor acha que o GAECO ele investiga, ele Ele prende, já- ele condena, Não, quer dizer, não. ele extrapola não, as quem funções? prende é a justiça. O Ele GAECO acaba pede. extrapolando. Eu acho que há os exageros. E também você não pode generalizar. Não Mas são- você pode citar, então, não da são onde que com estaria todos os partindo membros. essa... Não tem condição de citar exagero do Ministério Público. Eu não conheço a estrutura do Ministério Público, eu não conheço os promotores. Mas não é a primeira vez que o senhor faz uma observação com relação a estes exageros do MP. E eles existem, como existem em outros setores. Eu queria, meu caro André, antes de encerrar, você está querendo já encerrar o programa, deputado, o senhor como presidente afastado da Assembleia Legislativa, mas que mesmo assim você está diante de uma situação interna ali, que é a luta dos servidores em relação ao repasse da URV, Unidade Real de Valor, uma dívida que já foi para a Justiça, 20 houve anos trânsito atrás. julgado, e que eles estão querendo receber isso, uma dívida que chega aí, alguns cálculos, a 180 milhões. Quando que o servidor da Assembleia vai, enfim, receber o repasse da URV? Olha, primeiro, ninguém tem certeza que são 180 milhões. Uma das razões de não ter caminhado a negociação, eu acho que todo e qualquer direito, principalmente quando já transitado e julgado, ele é legítimo, tem que ser pago ao servidor. E aí você tem que encontrar a forma, que você também não pode penalizar toda a sociedade para pagar os 180 direitos milhões, do servidor. uma Se dívida você for impagável, pagar né? direitos reclamados no Estado, vai chegar na casa dos 10 bilhões. Só os agentes fazendários têm mais de 4 bilhões. E você vai longe, o Estado não tem condições de pagar isso. A Assembleia, dentro do seu orçamento, ela tem condições de pagar desde que esteja firmado um valor correto. Defende o recálculo? Existe dúvida, não é que defendo, já está sendo feito. Mas o cálculo feito que culminou Não, nesse valor aí não foi legítimo? Já foi... está sendo feito. Eu não fiz o cálculo, eu não sou calculista. Você não fez, então nós não podemos falar que é O legítimo. sindicato fez, o mas- servidor, o representante do sindicato... Olha, eu acho que no mínimo, Só estou perguntando para o no mínimo senhor, tem que haver até uma para confirmação, informar. porque eu lhe pergunto, Paulo. Eu fiz essa pergunta dentro da minha sala com o deputado Mauro Sávio, representante dos servidores. Eu direcionei uma senhora e falei, se a senhora receber 200 mil reais a mais, a senhora tem condições de devolver? Não. Você sabe quem que tem que devolver? Os gestores. É o Romualdo, é o Mauro, é eu, dependendo de quem estiver na presidência, quem estiver na primeira secretaria. Quer dizer, você não pode pagar uma coisa que existe dúvida se o valor está correto. E existe uma dúvida quanto aos valores, foi pedido o cálculo. Aliás, nós procuramos alguém que podia fazer o mais rápido possível. Vai ser pago? Com certeza vai, todos os direitos vão ser pagos. Não tem a data, Deputado, mas- uma última pergunta para a gente Já encerrar tinha o sido programa, conversado deputado. que seria em 48 meses, mas em 42 meses, se não me engano, mas precisaria a confirmação desse Uma cálculo. última que está sendo pergunta feito para a gente agora. encerrar o programa, deputado. Eu preciso tocar nesse assunto, assunto de política, para a gente encerrar. Os três principais candidatos que estão, pré-candidatos, aliás, que estão despontando aí no cenário. Nós temos o Pedro Táxi já colocado há um bom tempo, nós temos o ex-juiz Julier, e agora também o PT colocou o Lúdio como o nome do partido para ser candidato ao governo. Com a desistência de Blairo, como o senhor já disse, parece um caminhão de melancia, né? Tudo igual. Né? Como é que o senhor avalia os nomes Julier, Táxi e Lúdio? Considerando que o Julier já teve problema... Julieta, Táxi, Lúcio e Chico Dalto. Você acrescenta o Chico Dal. Lógico. Chico Dalto, tá, certeza, vamos né? colocar. Por que não? Chico Não, com Dalto tem certeza. condições, a mesma condição, talvez até melhor. Eu, para ser sincero, eu não gosto de avaliar adversário, eu gosto de avaliar adversário na disputa. Eu acho que a unidade aqui desse grupo de partidos, ela havendo, nós vamos ganhar as eleições. Ah, mas o fulano tem um, tem dois, não tem problema, isso aí nunca foi problema. Seria Nem como- a vida até agora. Eu já perdi a eleição. A unidade que eu tinha seria em torno do 80% Julier. contra 5 do outro. E já ganhei que eu tinha 0 e o outro tinha 60. Essa unidade está longe, pelo menos. Não, porque essa não unidade há- não está longe. Há um entendimento interno. Eu acredito nessa unidade. Acredito que PMDB, PT, PSD, PR, PROS, PP podem estar juntos.
E se essa unidade se consolidar, nós vamos ganhar a eleição, seja com qualquer candidato escolhido pela Como é que seria essa unidade? Seria Julier candidato e Não. Lúdio Cabral Porque no grupo como tem vice? Julier, Chico Daltro e Independentemente como é que o senhor de quem fosse o prospecta candidato. essa Quando eu falo disputa, unidade, deputado? eu falo unidade, ela pode ser com o André, com o Paulo, com a Guilherme, qualquer um, desde que haja unidade. Se houver unidade e houver o envolvimento desse grupo, e ele é muito forte, nós vamos ganhar as eleições. Mas como é O que o senhor PMDB prospecta essa disputa? Eu insisto nessa questão. Eu prospecto que nós vamos ter um candidato único, e tem que ter um candidato único do grupo para vencer as eleições. Qual é o candidato, na sua opinião? O que foi escolhido pelo grupo de Sendo partidos. Mas isso é meio que óbvio. Sendo o Julier Sebastião, Vamos só colocar... Ele tergiversou aqui. deputado Mas tudo bem. Zé Riva, Nós sendo- estamos encaminhando para o sendo- final do Vamos programa. dizer que aqui. seja sendo o o Chico Julier Daltro. Olha a Sebastião, pergunta do Chico Chico Aguinaldo aqui, Daltro, ó. quem seria sendo o o Julier vice? Sebastião, Oi? Sendo o deputado, Julier Sebastião... sendo o Julier Sebastião, o senhor vai vestir a camisa, Qualquer vai para a candidato rua, dessa vai frente, pedir voto para ele? E as divergências com o Julier no passado? Qualquer que o senhor teve? candidato desse partido, desse grupo vai ter o nosso apoio. Qualquer candidato. Eu quero dizer o seguinte, você tem que avaliar o Julier hoje não como juiz, como político. Sim. As decisões do Julier como Magistrado. juiz, você questiona judicialmente, como nós questionamos. Agora, a decisão política é outra. Ele está no grupo de partidos, tem que ser considerado como tal. O senhor apoiaria de boa pré-candidato. o senhor José Lógico. Riva, dependendo do partido? Apoio qualquer candidato do grupo, inclusive o Julier. Deputado José Riva, nosso tempo está acabando, a Marília Gabriela já está pedindo para entrar. Pedindo para chegar. Né? Entrando O senhor vaza, tem né? aí um minutinho para as suas considerações finais, deputado. Olha, eu quero agradecer a atenção de todos, dizer que na Assembleia eu tenho procurado ser útil ao meu Estado, vou tentar ser útil até o último segundo do meu mandato. Agora, recentemente, levantamos uma bandeira importante, que é a proibição do pedágio em estradas parque e turística. Temos um projeto interessante sendo debatido, que é o projeto da ferrovia Mato Grosso-Pará. E temos a lei da eficiência pública, que vai ser discutida na Assembleia. Então eu quero convidar a sociedade, de modo geral, para participar desses debates e agradecer pela atenção. Você em casa, obrigado pela sua audiência. O Conexão Poder volta no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos. Fique agora com a Marília Gabriela. Tenham todos uma ótima noite e uma excelente semana. Até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar nos inspira sempre.